Boa tarde, meus amores do oitavo ano, bem-vindo a mais uma aula. Hoje na nossa aula de geografia, né, nós vamos fazer a correção das atividades, eu vou mandar para vocês no grupo, certo? E vamos terminar o capítulo que nós começamos, que foi o capítulo América Formação Histórica, que ainda falando sobre os povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas, certo? Nós vamos falar um pouco sobre a conquista do continente. Antes, vou pedir para vocês fazerem a correção, né, da atividade que é importante. Eu vou estar mandando a correção e as atividades, as páginas que é para vocês realizarem para nós finalizar o capítulo, certo? Para nós poder continuar, certo? Porque ainda nós estamos no capítulo 9, né? No capítulo 9 nós precisamos dar um avanço nas atividades para poder concluir nosso livro, certo? Então vamos lá. A partilha da América é a herança social. Como nós já vimos, a partilha da América é a herança social, né? Nós aqui do continente americano, nós sabemos que temos uma variedade, né, de etnias, miscigenação, né, que chamamos de mistura de vários tipos de etnias, certo? De culturas, justamente por essas vindas dessas várias pessoas de diferentes culturas, diferentes etnias aqui para o nosso continente. E nisso deu essa mesclarização, né? No século XVI, XVIII, o continente americano já estava completamente distribuído entre as principais potências europeias da época. Nesse mesmo século, inicia-se o processo de independência desses domínios europeus, o que foi conseguido totalmente no século XIX, porém, tal emancipação política não significou o fim da influência europeia em todo o continente. A maioria dos nossos países manteve a base econômica posta no período colonial. Produção e exportação de produtos agrícolas e de recursos minerais, importações de produtos manufaturados e industrialização. Como nós já sabemos, aqui no nosso Brasil, né? No Brasil, nosso continente aqui na América do Sul, ele foi na base da exploração. Eles vieram em busca de plantação, de exportação do produto. Foi aí por isso que se deu esse povoamento aqui no nosso Brasil, foi justamente para ter essa facilidade na questão da transportação, certo? E na questão da exploração. Depois das independências, né, de alguns estados, alguns como foi, veio o desaparecimento de alguns e condenados a desaparecer alguns desses povos pré-colombianos, né, do nosso norte, do sul, certo? E como é que se deu? A teoria mais aceita que eles falam, né, que esses povos que antes dos europeus chegarem aqui no Brasil vieram da Ásia, eles eram asiáticos, certo? A teoria mais aceita é essa, que esses povos pré-colombianos vieram da Ásia, por isso que eles têm os olhos mais puxados, né, como nós percebemos assim, os índios, eles têm os olhos puxados, cabelinho mais lisinho, parecido assim, só não a cor, porque os asiáticos é mais branco, né? Os índios são mais morenos. Mas dá essa semelhança. A teoria aceita é que eles vieram da Ásia. Que nós perguntamos assim, tia, mas antes dos europeus tinham os pré-colombianos, como assim? Esses povos, eles vieram da onde, né? Não pode ter surgido do nada, né? Então a teoria aceita é essa, que eles vieram da Ásia. E como foi que eles apareceram, né? Para poder dar origem, nós já sabemos que foram N coisas que aconteceu para desencadear o desaparecimento dele. Então aqui na página 132, no texto aqui, nessa parte amarela, ela vai falar um pouco, vamos lá. Antes da colonização moderna, desencadeada pela Europa, a descoberta do Novo Mundo por Colombo, as três Américas eram habitadas predominantemente por população de origem asiática, como eu falei, que a teoria aceita é essa, de civilizações diferentes, cujos descendentes, quando não dizimados, foram em grau maiores ou menores integrados ao processo de colonização, ou seja, escravizados. É importante destacar que, independentemente da situação diferente das culturas e línguas, basicamente todos viviam da casca, da pesca, da colheita, com exceção de poucos que já dominavam técnicas agrícolas mesmo que rudimentares.
Na atualidade, agora vamos falar um pouco da atualidade dessas pessoas. Tanto no norte quanto no sul, esses milhares de habitantes pré-colombianos foram reduzidos e algumas centenas confinados em áreas demarcadas chamadas de reservas, que são os índios. A maioria das quais, mesmo dentro desses limites tão pequenos, ainda é invadida pelo homem branco. Ou seja, ainda todo aquele processo de luta para preservar essas reservas, desse direito dessas pessoas, dos índios, né? Para poder, mesmo assim, o homem ainda quer invadir, quer explorar e tudo, né? Mesmo assim mesmo, diante dessa toda essa história que nós sabemos. Com o homem branco da Europa, da mesma forma que ainda acontece hoje, como invasor da mensagem na mesma nacionalidade, seja no norte, no sul ou entre outros, chega vírus, violência de toda a sobrevivência, fica cada vez menor, né? Essas pessoas que vão para essas reservas, essas pessoas que têm contatos que às vezes não têm como se prevenir, o que acontece? Eles pegam doenças, né? Levam vírus e tudo mais, como aconteceu aqui no Brasil, né? Como no caso do coronavírus, que foi quando outras pessoas que estavam essa doença num país, né? Aí trouxe para cá para o Brasil. O mesmo jeito acontece com essas pessoas que moram em reservas, que é quando essas pessoas elas vêm, né? E passa essas doenças, trazendo esse vírus. E acontece a disseminação, porque muitas vezes não tem como se prevenir, né? Mas hoje nós já sabemos que eles têm que se prevenir, né? Eles são vistos, né? Que já é insuficiente para se tornar mais acentuado. Aos poucos que restam, são cada vez mais compelidos a aceitar a submissão à civilização ocidental, cedendo suas terras sem condição de reivindicação. Os verdadeiros donos da terra, os nativos pré-colombianos, não tiveram apenas suas propriedades e seus recursos naturais usurpados pela força, tiveram principalmente sua liberdade e sua vida cortada de forma brutal. Os civilizados destruíram pela ganância, pela armas, pela autenticidade de civilizações americanas. Desde a chegada do homem branco à América, aconteceu um verdadeiro extermínio dos nativos no continente. A Ásia, pela expansão de novas terras, a descoberta de metais preciosos, unidades da convenção religiosa do direito do homem branco a estender as suas posses, tiveram como consequência dramática para a indígena e a perda de terra e a destruição de costumes, até mesmo pela própria vida. Aqui, no Aprofundar para Conhecer, ele vai falar um pouco sobre as transformações econômicas criadas no mundo da globalização e ainda visando surgir novas concepções do gênero humano. Quando o espanhol Rodrigo Trinhado, marinheiro, a bordo da caravana Pinta, avista as Bahamas às 2 da manhã, 12 de outubro de 1492, estava dando início àquela que provavelmente foi a maior transformação já ocorrida no globo, a chegada das caravelas ao novo mundo, pois os europeus em contato com novos produtos, novos hábitos, novas necessidades. A incorporação dessas regiões e esferas de influência da Europa teve grande importância econômica, política e estratégica. Não resta dúvida sobre a dimensão desse impacto do lado ocidental do Atlântico. As populações nativas sofreram pelas incalculáveis e começaram pela drástica redução populacional, causadas por doenças. Os indígenas eram vulneráveis, né? E várias das enfermidades do velho mundo, guerras e escravidão, além disso, passaram por uma profunda alteração nos seus modos de vida em consequência dessa nova lógica econômica, religiosa e política, a integração da África e da Ásia. E esse sistema mundial com base no Atlântico, que vai conhecer seu auge, está no século XVII e XVIII. Levou essas alterações com altíssimo custo humano, desumano, a outros países do planeta. A Europa, ou parte dessa, foi beneficiada no processo. Os bônus foram variados e a consolidada nos estados nacionais e dinastias de casos de grupos comerciais. Ligava quase os produtos oriundos da colônia, como açúcar de cana, uma classe social vinculada ao início e ao desenvolvimento industrial de um sofisticado sistema bancário, tudo com base em relações ultramarinas. Ao lado desse óbvio enriquecimento, como se supôs. Bom, aqui no Homem à Vista, gente,
ela traz um texto falando sobre as transformações que ocasionou tanto na economia, no mundo globalizado, que fizeram surgir novas concepções de gêneros humanos. Ou seja, ele traz aqui no texto falando um pouco sobre essas transformações que ocorreram após as navegações que aconteceram entre a integração da Europa, né, com esses novos mundos que eles exploravam, na base atrás economicamente, politicamente e territorialmente, atrás de busca dessas sinônimos dessas coisas. Bom, e ao descobrir esses novos mundos, eles não descobriram apenas terras, né, agricultura, diversidade, de exploração, território, não. Eles descobriram o homem, né? Eles descobriram novas línguas, novas culturas, né? Uma organização socialmente diferente, né? Complexidade com as construções das pirâmides, das cidades que eles ficaram impressionados, né, com essas construções dele. Então não foi só na questão do descobrimento de terras e de novas coisas, mas foi uma construção assim de uma humanidade de seres muito diferente dele, ou seja, né, mesmo sem terem a consciência, os marinheiros de Colombo também descobriram o próprio elemento humano, né, uma forma de vida, organização completamente diferente da deles, certo? Então essa daqui é a visão homem à vista, né, que eles quis dizer, né? Bom, nós vamos fazer a correção e vamos iniciar, após a correção, as atividades, certo? Na próxima aula nós continuaremos o capítulo novo. Até a próxima aula. Façam a agenda e mandem atividade.